Romanos 8, de 28 a 30. Meditando nesse texto, nessa passagem, nós vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor. Romanos 8, de 28 a 30, diz-nos a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Hoje o nosso interesse aqui é que nos aproximemos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, tendo em mente os benefícios da morte de Cristo. E aqui Paulo esboça muito bem, fala muito bem, quais são esses benefícios. De maneira muito clara, a justificação e a glorificação, mas aqui também estão a adoção de filhos e a santificação. Os benefícios nesta vida que nós recebemos ainda neste mundo são justamente esses: justificação, adoção e santificação. A nossa confissão de fé nos diz que a ceia do Senhor, os sacramentos, eles são sinal e selo da nossa comunhão com Cristo e dos benefícios que nós temos em sua morte. Ou seja, ao participar da ceia do Senhor, ou participar do batismo, no nosso caso especialmente, a ceia do Senhor, nós, ao fazermos isso, somos mais uma vez lembrados do compromisso de Deus de comunicar ao seu povo aquilo que Cristo comunicou na cruz, realizou na cruz do Calvário. As bênçãos espirituais que emanam dali, do sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. Quais sejam eles? A justificação, a santificação, a adoção de filhos e a santificação. Então vamos meditar nesta passagem, Romanos 8, 28 a 30, e observar aqui estas coisas, esses benefícios que a morte de Cristo traz para o seu povo. No versículo 28, versículo que começa essa passagem que nós lemos, está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nessa passagem aqui, neste versículo, Paulo identifica os crentes fiéis como aqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Quem são os crentes fiéis? Quem são essas pessoas a quem Paulo está se dirigindo? São os chamados de Deus. Eles são chamados segundo o propósito do Senhor. Eles são um grupo muito especial de pessoas. Segundo Paulo, Deus tem um amor muito especial pelos chamados. Deus os trata com bastante cuidado. Eles são particularmente o alvo da benevolência de Deus. É por isso que Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um olhar todo especial para essas pessoas, que aqui são identificadas como os chamados segundo o propósito do Senhor. O fato aqui é este: Deus ama este grupo, estes chamados, desde a eternidade. Deus os ama profundamente. E desde a eternidade Deus estabeleceu um plano, ordenou um plano. Neste plano, absolutamente tudo que acontece tem a ver com o bem dos chamados. Tem a ver com o bem deste grupo. Tudo que acontece na história da humanidade, desde que ela foi criada, tem como objetivo promover o bem dessas pessoas. Isso é extraordinário, a maneira como Deus tem em particular apreço estes aqui que são identificados como chamados.
tudo que Deus realizou, todo o plano, e a realização deste plano coopera conjuntamente para o bem deles. Este é um privilégio de ser um chamado do Senhor. Tudo coopera para o bem deles. E o ato mais importante, o mais glorioso, o fundamental, o essencial, planejado desde a eternidade para cooperar com o bem dos chamados, é justamente a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O evento central do plano de Deus, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação, a sua vida obediente, a sua morte substitutiva, o seu sacrifício, como descrito lá em Isaías 53, este é o ponto culminante da história, é a plenitude dos tempos. E isso é o ato principal no que diz respeito ao bem daqueles que foram chamados por Deus. Vamos abrir a Bíblia. 2 Timóteo, no capítulo 1, versos de 9 a 10. Segunda Timóteo 1, de 9 a 10. Vamos meditar nesta pequena passagem que nos conta a respeito do que é esse chamado, como ele se processa. Então, no versículo 9, Paulo diz assim, 2 Timóteo 1, de 9 a 10. Nos salvou, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. O que é esse chamado de Deus? Ela é uma santa vocação, um santo chamado. É um chamado especial. Não é qualquer convite. É algo que vem do Deus Santo para pessoas que Ele escolheu, as quais Ele escolheu e chamou com santa vocação. Esse chamado não foi feito, segundo está escrito, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, ou seja, de acordo com o propósito de Deus. Esse povo chamado, esse grupo que é identificado aqui como os chamados, eles não foram chamados e não são chamados porque eram melhores que os outros, tinham mais virtudes que os outros, realizaram coisas que os tornaram dignos de serem convidados à graça. Não. Estas pessoas aqui eram pessoas comuns, com pecados comuns, com uma conduta comum, como descrita em Efésios também eram pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, que andavam segundo o curso deste mundo, que estavam cegas pela cegueira que Satanás colocou no coração dos homens, não eram justos, não buscavam a Deus, eram inúteis, pessoas como todas as outras, mas que por causa do propósito de Deus, por causa da sua graça, foram chamadas com santa vocação a fazerem parte de um grupo de pessoas que são alvo do benefício, da benevolência e do amor de Deus. No versículo, seguindo a passagem, 2 Timóteo 9, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, Paulo nos mostra que esta graça, que se torna conhecida através do chamamento, dessa santa vocação, não foi uma coisa que Deus preparou agora. Ainda que o chamado seja um evento que acontece na história, no tempo, no espaço, isso foi planejado desde a eternidade. São pessoas que Deus ama e conhece desde a eternidade. E por isso chama essas pessoas para a comunhão com Ele. O que é importante aqui é que esta graça nos foi dada em Cristo, escolhidos em Cristo, desde os tempos eternos. Versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Este povo chamado, este é um povo que depende da graça de Cristo, da graça que foi revelada no Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, nós precisamos lembrar
que Cristo não veio ao mundo a passeio, ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar. A manifestação que Paulo fala aqui, que revela a graça, essa manifestação do nosso Salvador, é justamente a revelação que nós temos aprendido aqui em Mateus, do Deus que se fez homem, o Messias que se revela, e que caminha para o sofrimento, que caminha para a morte, que obedece perfeitamente à lei em nosso lugar, e não apenas isso, sofre a punição da lei em nosso lugar. Um homem que abraça o sofrimento, porque quer substituir o seu povo, a fim de que este povo possa ser salvo. É por isso que Paulo coloca aqui que ele é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte. Como é que Jesus tornou inoperante a morte? A morte morreu na morte de Cristo. Quando Cristo foi à morte, ele venceu a morte. Ele tirou o poder da morte. A morte não opera mais naqueles que, por quem ele morreu. Ele tornou inoperante a morte. E olha que coisa maravilhosa. Trouxe à luz a vida, a imortalidade, por meio do Evangelho. O Evangelho é quem nos chama. É esse o ponto. O Evangelho é quem torna o chamado, executa o chamado. Quando o Evangelho é anunciado, o Evangelho está chamando pessoas para saírem da morte e entrarem na vida que Cristo trouxe à luz, vida e imortalidade. Quando nós falamos de um grupo de pessoas que são os chamados, isso se refere a nós, a igreja do Senhor, nós não podemos nunca esquecer que isso é possível por causa de Cristo Jesus. Um dos benefícios da morte de Cristo é tornar possível a salvação, é tornar possível a comunhão com Deus, é tornar possível que possa haver um convite para a vida, um chamado para a vida. Veja aqui, ele torna inoperante a morte e traz à luz a vida ressurge com Cristo. E o Evangelho nos chama para a vida, para a imortalidade, para a vida eterna. Mas como haveria vida eterna se Cristo não viesse morrer e matar a morte? Como haveria vida eterna se Cristo não nos substituísse na obediência e no castigo? Como haveria vida eterna se não houvesse a morte de Cristo na cruz do Calvário? Simplesmente ela não existiria. Então não faria sentido ter um evangelho. Não faria sentido convocar pessoas a terem comunhão com Cristo. Se Cristo não viesse, se ele não morresse, se ele não derramasse o seu sangue, evangelho, chamamento para a vida, simplesmente não existiriam essas coisas. Quando você ouve o evangelho, quando você compreende uma mensagem de graça e salvação, e pode crer em vida eterna, isso é porque Cristo foi à cruz do Calvário. É porque esta obra foi realizada. É porque Deus cumpriu esse ato para o bem daqueles que Ele chamou e que ainda irá chamar. Algo interessante aqui é porque antes de identificar os chamados como pessoas, como aqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E então ele explica, esses que amam a Deus são os chamados segundo o seu propósito. Como é que nós conhecemos os chamados? Como é que eles são vistos? O que evidencia que eles foram chamados realmente? Há um elemento neles que não há em ninguém mais. Amor a Deus. Eles amam a Deus. É possível conhecê-los, porque Deus os amou primeiro, e então eles amam a Deus de volta. Assim nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E aqui, meus irmãos, nós paramos
depois de explicar o texto, para meditar em uma verdade maravilhosa. Se você está aqui nesta noite e você ama a Deus, é porque você foi chamado por Deus para amá-lo. Esse é o resultado do chamado. Antigamente odiávamos a Deus, agora amamos a Deus. Se você está aqui nesta noite, o seu coração arde de amor pelo Senhor, isso não é um mérito seu. Isto é graça divina que lhe alcançou. Os teus olhos foram abertos. Você ouviu a doce voz do Espírito Santo a falar no seu coração. E você pôde compreender as verdades do Evangelho. Você não apenas ouviu o convite do pastor, você ouviu o convite da graça, a santa convocação, melhor dizendo. Ela se tornou irresistível quando o Espírito Santo falou profundamente ao seu coração. Ele revelou para você o seu ódio a Deus, a sua rebelião. Ele fez você ficar triste com isso. Ele lhe conduziu ao arrependimento e ele encheu o seu coração de amor por Deus. Então hoje você comparece aqui e declara o seu amor por Deus. Você comparece aqui e canta louvores porque ama a Deus. Você comparece aqui, confessa o seu pecado porque sabe que o seu pecado ofende ao Deus que você ama. Você comparece aqui e ouve a palavra do Senhor porque você ama o Senhor e quer ouvir os seus conselhos. Isto é a pura graça do Senhor que lhe chamou para amar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é assim que nós conhecemos os chamados do Senhor. São aqueles que amam a Deus. E aqui eu preciso, mais uma vez, lembrar aos irmãos que o amor bíblico não é o amor do mundo. É fácil chegarmos aqui e declararmos o amor a Deus. É fácil fazermos uma oração e começarmos, Senhor, eu te amo. Não é isso. Você sabe que não é isso. Jesus deixa muito claro que se vocês me amam, vocês cumprem os meus mandamentos. Nós estamos falando de uma vida de consagração, de uma vida santa, de uma vida de obediência, de um amor que pode ser visto. Um amor, sentimento, ele não pode ser visto, até que ele se torne ação. Aqueles que amam a Deus são identificados por isso, porque amam a Deus. E isso pode ser visto, o amor que se tem por Deus. Se amamos a Deus é porque Ele nos chamou para amá-lo. Isso é graça, profunda graça de Deus. Este é um ato do amor eletivo de Deus e de sua graça salvadora. Vemos aqui o poder transformador do chamado de Deus. O chamado de Deus não apenas nos chama, nos convida, nos convoca, mas Ele nos transforma também. Quando o Espírito se dirige a homens e mulheres que o odeiam a Deus e se rebelam contra Ele, ao ouvirem a sua voz, há uma recriação, uma regeneração em seus corações. O ódio é tirado e a capacidade e o desejo de amar a Deus ocupam seu lugar. Quando lá no catecismo nos é perguntado como o Espírito Santo, o que é vocação eficaz, ou melhor, o que é vocação eficaz, o que é esse chamado aqui que Paulo está falando, a resposta é que a vocação eficaz é uma obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, Ele persuade-nos e capacita-nos a abraçar a Cristo. Eu não sei porque aqueles irmãos que confeccionaram a confissão de fé e os catecismos escolheram essa expressão. Mas que expressão mais apropriada quando nós olhamos para o que acontece quando nós somos chamados por Deus.
o que acontece em nosso coração quando nós ouvimos o Espírito a falar em nosso coração, aos nossos ouvidos espirituais e nos convencendo da verdade. É justamente isso que acontece, pessoas revoltadas, rebeldes, odiosas, elas agora se voltam para Cristo e o abraçam com afeto, com amor, com carinho, com devoção, com um certo desespero de alma, porque não é só uma expressão de amor, mas é uma expressão de confiança, de quem quer estar junto, em comunhão, de quem percebe que não pode viver sem, que não quer deixar ir embora, ele se abraça com Cristo. Ele expressa o quanto Cristo é importante, é fundamental para a sua vida. O Espírito Santo, ao nos chamar, ele nos capacita, ele nos mostra o quanto precisamos, e então nós abraçamos a Cristo, que nos é oferecido de graça pelo Evangelho. Isso é extraordinário, irmãos, quando nós podemos olhar a ceia do Senhor, amamos a Deus, somos esse povo especial, onde Deus coloca o seu amor especial, onde Deus derrama a sua benevolência, a sua graça, onde Deus tem um plano para que tudo coopere para o bem deles, e entendermos que isso tudo é graça do Senhor. Nós não fizemos nada para merecer isso. Simplesmente o Senhor quis nos chamar, e Ele fez tudo para que nós pudéssemos ouvir e atender ao chamado. E hoje estarmos aqui, nos assentarmos à sua mesa e celebrarmos com Ele a morte do nosso Redentor, que é quem torna tudo isso real, possível. E para nós, certo, salvação e vida eterna. Cristão que aqui está, você deve encher seu coração de alegria quando você percebe que ama a Deus. Quando você percebe que cada momento da sua vida é perfeitamente articulado para o seu bem. Quando entende que Deus, da multidão daqueles que já ouviram o Evangelho, falou com você especialmente por meio do seu Espírito Santo. Isso é um benefício da cruz de Cristo. Qual o propósito disso? O que Deus quer quando nos chamou? Para que Deus nos chamou? Voltando para Romanos, agora no verso 29, o que lemos é o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este versículo nos revela o propósito de Deus. Deus de antemão nos conheceu, ou seja, se olharmos a teologia de Paulo, no que diz respeito a conhecimento junto com predestinação, nós estamos vendo aqui Paulo dizer que Deus nos elegeu, fala do seu amor eletivo. O que é o amor eletivo de Deus? É o amor que escolhe, é um amor direcionado especialmente para aqueles que Ele quer salvar, aquele que Ele escolheu desde a eternidade. Antes que existisse mundo, antes que nós existíssemos, Deus nos amou profundamente. E Ele nos predestinou para sermos conforme o seu Filho Jesus Cristo. Veja aqui o propósito. São dois. Para sermos conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha uma coisa interessante. Nessa pequena passagem, nós vemos dois aspectos, dois benefícios de Cristo: adoção e santificação. Eu quero iluminar essa passagem aqui com uma outra passagem, Efésios 1, de 4 a 5. Efésios 1, de 4 a 5.
Diz a palavra do Senhor, porque Deus nos escolheu nele aqui é Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora, tendo esse texto em mente, vamos voltar para Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, então diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, ou que amou e escolheu, também predestinou. Veja, é o mesmo sentido que Paulo vai lá em Efésios. Escolha, predestinação. Para que é a predestinação? Para que é essa escolha? Por que este amor eterno? Vem a resposta: para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso fala sobre santificação. O que é a santificação? Santificação é justamente o processo que nos transforma do que nós éramos para aquilo que Cristo é. Ou seja, nos faz caminhar progressivamente, buscando a imagem de Cristo em nossas vidas. Sermos identificados com Ele, na maneira de viver, de pensar, de agir, ter um coração completamente renovado. Ser como Cristo é, semelhante a Ele. Ter em nós gravada a imagem do nosso Redentor. Isso é um processo que nós conhecemos de uma vida inteira, que nunca será perfeito aqui. Portanto, nunca acabaremos o processo de santificação. Somente quando Cristo voltar, e então Ele terminará esse processo. Mas Deus nos predestinou para sermos santos. Como Paulo fala, para sermos santos, em Efésios, santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse propósito, quando se fala de propósito de Deus, nós sabemos que esse propósito não vai falhar, que ele não vai dar errado. Quando olhamos o plano de Deus sendo revelado nas Escrituras, o que nós sabemos é que Deus nos elegeu para que sejamos santos, e nós seremos santos. Finalmente, esta luta irá acabar um dia, porque o que Deus quer, quando nos chamou, quando nos escolheu na eternidade, quando nos predestinou, é que nós sejamos conforme o seu Filho. Então, você vai participar da ceia do Senhor sobre a perspectiva dos benefícios da morte de Cristo na cruz. Você deve ser encorajado a continuar a lutar por santidade. Essa não é uma luta em glória, não é algo incerto. O Senhor está nos dizendo aqui que o propósito dele para o seu chamado é que você seja santo. Então ele tornará eficaz todo o seu esforço. O próprio Espírito Santo está operando em sua vida. Isso nos dá extrema esperança. E a ceia do Senhor, por ser um símbolo e um selo disso, dos benefícios de Cristo, renova nossa esperança em nossa luta contra o pecado. Nós estamos sim vivendo ainda com a presença do pecado, mas nós não somos mais escravos dele. Cristo venceu o domínio do pecado. E não apenas isso, ele nos deu o seu Santo Espírito para vencer a presença do pecado em nós. Os nossos esforços se tornarão eficazes, porque o Espírito Santo operará por meio deles. As nossas falhas, elas não serão definitivas, nem determinarão a nossa derrota para sempre, porque o Senhor nos erguerá quando cairmos. Nós iremos prosseguir, o Senhor perseverará conosco, nós seremos santos afinal. A nossa luta será vitoriosa. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor e somos lembrados disso, que fomos predestinados e Cristo morreu na cruz para nos santificar, nós renovamos a nossa esperança, fortalecemos-nos novamente. Se tivermos caídos, nos levantamos e começamos a lutar novamente,
contra o pecado que tenazmente nos assedia. Cristão, você que vem para a mesa do Senhor, você deve se fortalecer nesta graça. É por isso que é tão prejudicial o crente que não comparece à ceia do Senhor. É um prejuízo para a sua própria alma. Ele perde de experimentar desta graça que se torna especialmente presente nos sacramentos, como Cristo nos ordenou. É um prejuízo para a alma do crente não participar da ceia do Senhor. É um prejuízo para a sua santidade, para a sua pureza, porque aqui nós somos fortalecidos diante do que a ceia representa nesse sentido, a continuar a lutar e a vencer os nossos pecados. Mas aqui Paulo ainda vai um pouco além e coloca o segundo propósito, que não é apenas sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus, santos, mas ele continua dizendo, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui há duas coisas a serem observadas. Primeiro, a primogenitura de Cristo. O primeiro filho, o legítimo filho de Deus. A primogenitura é uma posição de honra, de grandes responsabilidades. Por isso mesmo nosso irmão mais velho, Cristo, veio nos salvar. E ele tem uma posição de honra, abaixo somente do pai. Os filhos mais novos honram o mais velho. A glória de Cristo é manifestada nesta bênção. Nós podemos ver o nosso Redentor em glória, conduzindo as nossas vidas, exaltado. Mas não apenas isso. Deus fala que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos aqui chamados de irmãos de Cristo. Membros da mesma família da qual Cristo faz parte. Temos o mesmo Pai, o Senhor nosso Deus. Somos adotados, filhos amados, unidos a Cristo, no seu sofrimento que Ele sofreu por nós, e na sua glória que Ele dará a nós, co-herdeiros com Cristo. Isso nos fala da nossa identidade. A ceia do Senhor nos faz lembrar quem somos. Filhos de Deus. Não pessoas que estão à parte de Deus, alienadas, mas filhos de um Pai perfeito. Nós não temos pais perfeitos. E é tão bom sabermos que eles nos amam imperfeitamente. Eles fazem tudo por nós imperfeitamente. Eles sabem até dar boas dádivas, ainda que sejam maus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que nós somos filhos adotados de Deus, o Pai perfeito, que nos ama perfeitamente, que não permitirá absolutamente que nenhum mal nos aconteça e promove em nós um dano definitivo. Pelo contrário, nós começamos aqui ouvindo que tudo coopera para o bem destes, que são chamados, que amam a Deus, porque foram amados por Ele, e que agora são identificados como filhos de Deus. Irmãos de Jesus, adotados na grande família do Senhor. A família é grande. Temos um irmão mais velho, mas temos outros irmãos também. Essa adoção nos faz lembrar da comunhão com o corpo, com a igreja do Senhor. Nós não somos órfãos, nós nunca estamos sós. Se compreendemos o benefício da adoção, sabemos que aonde quer que estejamos, teremos uma família, onde quer que haja uma igreja. Ali, irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo irmão mais velho, salvos pelo mesmo Senhor, dando glórias ao mesmo Cristo. Meus irmãos, isso é para agora e para a eternidade. Nós estamos sustentados nesta graça. Somos filhos de Deus. Essa é uma posição muito especial. É um privilégio muito grande.
nós muitas vezes nos entristecemos porque o mundo não reconhece a nossa identidade, não nos dá uma posição, não nos acolhe em seu seio. De que temos falta dessas coisas? Por que elas não são importantes? Por que deveríamos nos importar com isso? Meus irmãos, a melhor família do mundo nos acolheu, a família de Deus. O preço pago por pessoas inúteis foi muito alto, porque o preço pago não foi de acordo com aquilo que nós valíamos, mas foi de acordo com o amor que Deus tem por nós. Dar o seu próprio filho, porque Ele queria nos chamar para a comunhão com Ele e nos fazer filhos dEle. Quando você participa da ceia do Senhor, você está tomando em suas mãos aquilo que simboliza e sela essa realidade. Quando você participa adequadamente, com a consciência dessa verdade, não tem como o seu coração e a sua fé não se alimentarem e se fortalecerem disso. Finalmente, os benefícios da morte de Cristo são mais objetivamente ditos no versículo 30 do capítulo 8, onde Paulo fala assim, ele continua, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E aqui está, para esta vida, o último benefício, a justificação, que na verdade é o primeiro de todos. A nossa posição muda diante de Deus. Deus já não nos trata mais como pecadores, mas como filhos, porque antes fomos justificados do nosso pecado. O juiz, que é Deus, declarou que nós somos inocentes. O juiz, que é Deus, declarou que somos inocentes. Por isso nós cantamos que não há mais culpa. Por isso nós cremos, esse texto, esse capítulo de Paulo, de Romanos, começa justamente assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele fala da justificação. Fomos justificados pela morte de Cristo. Eu não preciso falar muito sobre essa doutrina, os irmãos conhecem bem, pelo menos eu já gastei muito tempo em escola dominical, em pregações, falando sobre ela. Ela é o fundamento da nossa fé. É pela fé que abraçamos a justificação em Cristo somente. Mas eu quero fazer uma aplicação para você nesta noite. Quando pecamos, nós ficamos assustados com a ceia do Senhor. Fomos ensinados que se pecamos, sobretudo se pecamos no domingo, né? Na tarde de domingo, nós não deveríamos participar da ceia do Senhor. Nós punimos os irmãos que pecam, estão disciplinados, pecaram publicamente, não permitindo que eles estejam na ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela é selo e símbolo da nossa justificação. O que isso significa para nós? Para você que hoje está hesitando aí, você que é um crente fiel, um cristão, que porventura tenha caído em pecado, e agora está com a sua consciência atormentada, o seu coração está pesado, você teme participar da ceia do Senhor indignamente, você está tão mal consigo mesmo, com a sua consciência, que está pensando em se omitir desse momento tão especial, como que se autopunindo. Você não precisa fazer isso. A punição do seu pecado já foi feita em Cristo. Você não precisa fugir da ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala justamente disso que você precisa, de consciência de que seu pecado foi perdoado.
Você não precisa sucumbir diante do peso da culpa. Se você tem lutado, e ainda que tenha lutado, de vez em quando você caia, você não tem que fugir da ceia do Senhor, você tem que correr para ela. Você tem que novamente se alimentar dessa verdade preciosa que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Que não há nenhuma punição sobre nós. Pelo contrário, Cristo carregou em si mesmo o castigo que nos traz paz com Deus. É aqui que nós somos novamente alentados diante da derrota que nós temos contra o nosso pecado. É aqui que novamente somos confortados por Deus, que nos faz ver que Ele nos ama, apesar de nós, das nossas faltas. Que essa mesa não é para santos, essa mesa não é para impecáveis, essa mesa, o único impecável aqui é Cristo. E Ele serve a si mesmo, a pecadores que Ele ama e quer salvar. Porque Ele morreu para que sejam santos, afinal, mas que ainda não são. Me desculpe falar dessa maneira, mas é uma estupidez quando nós fugimos da ceia do Senhor por causa do pecado. A ceia do Senhor diz que nós somos perdoados dos nossos pecados. Que ainda que tenhamos que viver com eles pessoalmente, já nenhuma condenação paira sobre nós. Que a alegria profunda é poder sentar-se à mesa, ainda que constrangido, por saber quem eu sou, por saber quem Deus é, mas ainda assim saber da sua graça, do seu amor infinito por mim, demonstrado em Cristo Jesus, que é servido para nós, a fim de que saibamos do seu perdão e da sua justificação. Somos filhos, e Deus não negará a refeição aos seus filhos. Ele nos ama, apesar de nós. Preciso deixar bem claro, não estou falando de pessoas que são levianas com as suas vidas. Não estou falando de pessoas que buscam um estilo de vida pecaminoso, deliberadamente pecaminoso. Estou falando de crentes que caem porque são humanos, que pecam porque convivem com o pecado, que não são perfeitos ainda. Estou falando daqueles que sentem o peso e a dor do pecado quando o cometem, porque sabem que transgrediram a santa lei do seu Senhor e Pai. Mas então, diz aqui, esse benefício não é para esta vida imediatamente, mas é para a vida futura, quando Cristo voltar, aos que justificou também, glorificou. Glorificação é aquilo que Cristo fará por nós e nós não podemos fazer. Quando Ele tirar toda a corrupção do nosso ser e nos transformar em seres perfeitos e santos à sua semelhança. Eu falei, irmãos, que a santificação chegará a um fim. Nós seremos santos, afinal. Não por mérito próprio, mas por graça de Deus. Paulo usa aqui o verbo no passado, ainda que seja um evento futuro. E ele faz isso porque no plano de Deus, o que está anotado lá é certo de cumprimento. Nós seremos glorificados. A ceia do Senhor, que muitas vezes nos constrange por causa do nosso pecado, e que nos diz que fomos perdoados, ela também nos anuncia que haverá um dia que nós não pecaremos mais. Haverá um dia que nós estaremos sim na mesa do Senhor, por sua graça, mas os nossos corações não irão pesar com o nosso pecado, porque finalmente atingimos a perfeição. Cristo nos redimiu completamente. Então, crente, quando você senta à mesa do Senhor, você vislumbra aquilo que você mais almeja em sua vida. Se você é um crente fiel, não pecar mais contra o Senhor. O dia que o pecado não estará mais presente em sua vida. O dia que a comunhão com Deus será perfeita. Que você beberá o vinho novo com o Senhor. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos sempre nos preparar para a ceia do Senhor. Porque senão perdemos aquilo que ela está nos ensinando.
Perdemos o que ela está comunicando. Cristo não nos deixou um sacramento simplesmente para enfeitar o culto. Ele quer, por meio dele, alimentar a alma do seu povo, fortalecer a sua fé, renovar as suas forças. Ele quer que nós saímos daqui renovados, firmes, esperançosos, prontos para lutar com o pecado, olhando para o alto, vencendo as nossas lutas. É por isso que ele deixou um sacramento onde nós somos lembrados da sua morte. Que coisa mais medonha para se lembrar. Um momento tão terrível na história, mas é lembrado porque lá está a nossa esperança. Nós precisamos lembrar disso. E como nós perdemos, meus irmãos, quando viemos aqui simplesmente alienados, com a cabeça em qualquer lugar, ou simplesmente não vimos, não comparecemos. O que ganhamos com isso? Nós só perdemos. Paulo diz lá em Coríntios, quando fala da ceia do Senhor, é por isso que há tantos fracos e doentes. É por isso que tantos já morreram. É por isso que há tantos crentes sem alento. Tantos crentes derrotados. Porque perderam de vista a graça do Senhor que se manifesta nos seus sacramentos e na ceia do Senhor em especial. Portanto, irmãos, logo daqui a pouco iremos tomar a ceia do Senhor. Não se esqueça dos benefícios da morte de Cristo para a sua vida. E quando você tomar os elementos, ainda que simbólicos, alimente-se pela fé do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja a nossa grande esperança e salvação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, porque a cruz de Cristo é suficiente para nós. Obrigado pela justificação